Já pensou se existisse uma espécie de código antigo, um jeito de compactar sabedoria como se fosse um arquivo .zip? Pois é, hoje a gente vai decodificar um método simplesmente genial de transmitir conhecimento, um método que desafia a nossa era de informação instantânea. Para começar, vamos direto ao ponto, direto a um enigma. Tudo começa com a frase de abertura de um dos tratados mais importantes sobre yoga, que é uma verdadeira ciência da mente. E o início de tudo, bom, é de uma simplicidade que chega a espantar. É isso, a frase é essa aí. Esse é o primeiríssimo sutra dos Yoga Sutras de Patanjali, um texto que é, nada menos, que a base para uma disciplina super profunda e complexa que vem sendo praticada há milênios. E quando a gente traduz, a simplicidade é quase chocante. Agora, uma exposição do yoga. Repara bem essa palavra, exposição. O autor, Patanjali, ele não chega dizendo que inventou a roda, que é o criador da ciência, não. Ele se coloca como um expositor, alguém que está organizando e apresentando um conhecimento que já existia. E aí a gente se pergunta, né? Como é que uma declaração tão direita, tão humilde, pode ser a porta de entrada para um campo de conhecimento gigantesco? Parece que não faz sentido, certo? Mas a resposta está no próprio método que foi usado para escrever. Para entender a genialidade por trás disso, a gente precisa primeiro desvendar o que é um sutra, porque não é só uma frase, é muito mais que isso. É, na verdade, uma tecnologia de comunicação. A chave está na própria palavra. Em sânscrito, sutra quer dizer literalmente fio. E olha, isso não é só um detalhezinho ou uma curiosidade, é a definição perfeita da função dele. A melhor analogia para entender isso é a de um colar de contas, tipo um rosário. Cada sutra é como se fosse uma pérola. Sozinha ela tem seu valor, claro, mas é o fio que passa por dentro de todas elas que cria o colar, que mostra a conexão, a continuidade do pensamento. Então, esse método tem dois princípios super poderosos. O primeiro é a condensação máxima, sabe? Quase poético. E o segundo é essa continuidade de raciocínio que não está na cara, não é óbvia. O trabalho de quem estuda não é só ler, mas procurar ativamente por esse fio escondido que conecta uma coisa na outra. Mas a pergunta mais interessante é: por quê? Para que desenvolver um método tão denso, tão compacto? A resposta está na necessidade da época. O Sutra foi uma solução de altíssima tecnologia para os problemas daquele tempo. Vamos voltar no tempo. Numa era sem imprensa, o conhecimento era uma coisa frágil, preciosa. Ele tinha que ser memorizado e passado de mestre para discípulo. Manuscritos eram raros, caros, um artigo de luxo. Então o grande desafio era: como é que a gente garante que uma ciência inteira não vai se perder ou ser distorcida com o tempo? A resposta foi o método Sutra. Ele basicamente pegou um corpo de conhecimento enorme e transformou em algo portátil, fácil de memorizar e, o mais importante, focado só no que era essencial. Tudo que era enrolação, tudo que podia ser deduzido, foi cortado sem dó. A melhor analogia que a gente tem hoje é a do arquivo compactado, o .zip. Toda a informação está ali, inteirinha, só que na sua forma mais densa possível. E para acessar o conteúdo, para descompactar, é preciso um programa específico. E esse programa é a mente treinada de quem estuda. E aqui que a coisa fica interessante para a gente hoje em dia. Essa mesma condensação, que é a genialidade do método, também é o que o torna perigoso se a gente chega nele de forma superficial. Tentar descompactar esse arquivo sem as ferramentas certas pode corromper tudo. Como muita coisa fica só subentendida, o risco de entender tudo errado é gigante. Pensa bem, na filosofia, um erro de interpretação vira um debate acadêmico. Mas numa ciência prática como o yoga, que lida com a mente, com a energia, um erro pode levar a complicações bem sérias. Então, o ponto crucial que a gente precisa guardar é o seguinte: uma palavra num sutra raramente é só uma palavra. Ela funciona como um símbolo, um atalho para um padrão de pensamento super complexo. É quase como um termo técnico na física ou na psicologia, que só faz sentido de verdade dentro daquele sistema. Ok, então se o texto sozinho pode ser uma armadilha, como é que esse conhecimento foi preservado com precisão por milhares de anos? Como se garante que a gente não está só projetando as nossas próprias ideias em cima de palavras antigas? A resposta, e essa é a grande sacada, não está só nos livros, está nas pessoas. A chave é uma linhagem sem interrupções de mestres, de praticantes, que não apenas leram os textos, mas que verificaram cada verdade daquelas na própria pele, pela experiência direta. Eles são o manual de instruções vivo.
E é isso que transforma o yoga numa ciência viva, que está sendo constantemente testada e validada pela experiência. É o que impede que ele se torne uma ciência morta, sabe? Daquelas perdidas em debates sobre palavras que já perderam significado prático, onde a teoria não tem mais nada a ver com a realidade. E isso nos leva a um dos maiores benefícios desse método. Uma ideia que é totalmente contra o que a gente costuma pensar. A dificuldade não é um defeito do sistema, é uma parte essencial dele. O esforço mental para decodificar os sutras é, ele próprio, um exercício que fortalece a mente, que desenvolve a nossa capacidade de encontrar o conhecimento por conta própria. E isso deixa a gente com uma reflexão final. No nosso mundo de respostas a um clique, de tutoriais, de resumos, onde tudo vem fácil, mastigado, será que não estamos perdendo alguma coisa? Ao evitar essa luta com as ideias, que capacidades mentais tão importantes a gente pode estar deixando atrofiar? É algo para se pensar, não é mesmo?